E hoje, eu vou fazer uma pergunta, né? Hoje nós vamos ter um junta-panela, certo? E quem gosta do junta-panela aqui? Todo mundo, né? Até com as duas mãos, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho disso, que ainda há lugar na mesa, assim. Que o quão bom é os irmãos estar juntos, né? E confraternizar. E estar na mesa. Na Bíblia aparece várias vezes, né? Episódios de que Jesus estava com seus discípulos na mesa, de que ele multiplicou o pão e de tudo que acontece ali, né? A mesa, ela acaba nos fortalecendo em fé, em harmonia, em comunhão com os irmãos. Então, que a gente tenha sempre essa partilha de estar sempre na mesa, de estar sempre partilhando, mas que a gente consiga fazer o que Cristo pede para que a gente faça nessas partilhas também, né? Então, eu vou fazer uma breve oração para a gente poder estar abrindo a palavra e a gente poder estar estudando um pouquinho mais. Senhor, meu Deus, muito obrigada, Pai, por esse teu santo sábado estamos aqui com a casa cheia, Senhor. Pai, que agora nesse momento eu me esvazie para que o teu Santo Espírito fale por mim, Senhor. Que cada um aqui presente consiga entender e brotar no seu coração aquilo que você quer, Pai. Aquilo que você precisa que a gente faça, Senhor. Não porque você precisa da gente, mas para que a gente seja salvo pela graça do teu Filho. E não esquecendo da missão. Em nome de Jesus. Amém. Aquele videozinho é para botar. Deixa eu ver as fotos do que aconteceu. Pode deixar lá. Eu queria que a gente abrisse a Bíblia ali em Atos. Eu tirei alguns capítulos, né, que falam da mesa. Claro que tem vários outros, né? Mas eu achei uns importantes aqui. Atos 2, 42. Que? Todos acharam? E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Então, isso é algo bom pra gente, a nossa igreja faz, né? E eu espero que não acabe nunca, que a gente continue fazendo, que a gente esteja partilhando o pão na mesa e que a gente esteja também em oração. Que a gente não vá só para a mesa pensando em comer, mas pensando em agradecer também, né? O significado da mesa é muito importante na Bíblia. Tem um livro, que o livro se escreve, o nome do livro é A Mesa com Jesus. E ele tem uma frase bem legal. É assim, ó. A mesa é, portanto, apresentada como um lugar onde a comunidade se forma e a fé é fortalecida. Então, esse nosso ato, às vezes a gente acha que é só uma junta-panela, mas não. Ele une os irmãos e ele traz a comunhão com os irmãos. Cada reflexão compartilhada pode ser uma oportunidade para testemunhar a provisão de Deus para anunciar o Evangelho de maneira prática. A gente vai se conter, porque estamos, né, esse é o último culto de sábado antes do Natal. Então, Natal é uma época que a gente celebra, que a gente presenteia, que a gente está mais em família, que a gente está mais em união. Só que a Bíblia nos pede para que a gente não esqueça os marginalizados e os marginalizados pela sociedade. Que a gente não esqueça daqueles que não vão ter o pão, daqueles que não vão poder partilhar em família. Eu queria, hoje nós vamos dividir o texto que está em Lucas, na verdade, em Lucas 14. É uma parábola que Jesus falou, com certeza muitos aqui já ouviram, mas hoje a gente vai ver ela um pouquinho mais de carinho. Na minha Bíblia diz que é a parábola da grande ceia. A partir do verso 1. Lucas 14, verso 15. Versículo 15. Todos acharam? Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: Bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. 16. Ele, porém, respondeu:
certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a um começaram a escusar-se. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te para que tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo por que tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Capítulo 20, versículo 22. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Então, essa é uma ceia, né, onde as pessoas foram convidadas por aquele senhor que tinha muito dinheiro. Todos tiveram uma desculpa. Todos, né, ele diz, na minha Bíblia diz, escusado, mas algumas dizem que me desculpem, né? Então, uns tinham a desculpa de que compraram terras e precisavam ver as terras. Outros que estavam com boi, outros que tinham casado. A gente vive isso hoje, né? A gente tem os nossos compromissos com a nossa família, com a nossa casa, com o nosso serviço, com os nossos filhos. Porém, a gente não pode deixar que isso atrapalhe o nosso serviço com o Senhor. Porque essa grande ceia era como se fosse Jesus convidando para vir para a ceia dele. No versículo 17, diz assim: a hora da ceia enviou o servo para avisar aos convidados: vinde, porque está tudo preparado. Isso quer dizer o quê? Lá em cima está tudo preparado. O nosso lugar, o que a gente almeja para chegar lá em cima, está preparado. O que precisa é a gente aceitar. A gente aceitar o serviço, a gente aceitar a missão, a gente botar Deus como prioridade. Não um dia ou outro, todos os dias. A nossa prioridade tem que ser Deus. Porque aqui no final diz assim, no versículo 24, homens que foram convidados, provará da minha ceia. Nenhum desses que foram convidados e deixaram Jesus de lado vão provar da ceia dele. Todos aqueles que receberam o chamado do Espírito para levar o Evangelho, para trabalhar na missão, para vestir a camisa dos necessitados, dos aleijados e dos coxos, e fecharam as portas, vão encontrar as portas fechadas. Não é eu que estou falando isso, é a Bíblia. Foi Jesus que falou na parábola. A gente precisa estar no mundo, precisa, mas a nossa prioridade precisa ser Deus. A gente não pode simplesmente viver todos os dias da nossa vida e esquecer dos que estão lá, que não conhecem a palavra, dos que estão precisando, porque Jesus se sentava à mesa, os cobradores de impostos, os que não eram pessoas bem vistas pela sociedade. Porque ele se sentar à mesa e compartilhar uma refeição, ele compartilhava também o pão da vida, que é a palavra. E é isso que a gente precisa olhar. A ASA, ela tem esse olhar para as pessoas necessitadas. Como é que eu vou dizer? Um projeto aqui da igreja que faz muito sentido, é um projeto que não pode morrer. Porque, claro que muitas pessoas vêm só pelo pão físico, mas a gente precisa dar o pão físico para que elas entendam que o pão espiritual é mais importante. Até foi falado isso agora há pouco aqui na igreja, na lição sabatina. Então hoje eu queria que os irmãos refletissem, porque Jesus nos ensina a convidar para a nossa mesa aqueles que não podem retribuir, e não aqueles que podem retribuir. Então eu queria que a gente pudesse refletir
sobre se estamos realmente fazendo a missão que Cristo pede. Se estamos realmente esquecendo um pouco das nossas terras, dos nossos bois, dos nossos compromissos do dia a dia para viver os compromissos que Cristo espera que a gente viva. Eu queria que lesse mais um pouquinho da Bíblia, ali em Mateus 25. Porque a Bíblia por si só fala, né? A gente não precisa falar muito. 25, versículo 34. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado. Mais uma vez a Bíblia nos diz que Ele está preparado. Jesus não está mais preparando. O reino está preparado. E Ele, logo Ele volta. Amém. Deus da fundação do mundo está preparado. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiros e me hospedasse. Estava nu e me vestisse. Enfermo e me visitasse. Preso e fosse me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiros e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? E o rei respondeu: lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que fizeste a um desses meus pequeninos, nossos irmãos, a mim fizeste. Amém. Então, por menor que seja a nossa ação, porque a gente sabe que nem todos estão afartados, a gente passa dificuldades financeiras também. Não é porque a gente crê em Deus que a gente não passa. Mas por menor que seja o gesto que a gente tiver com nossos irmãos, Deus vai nos retribuir, pode ter certeza. Não vai deixar que nada nos falte. E não é só o gesto de dar dinheiro, de dar comida, é de dar atenção, é de ir num hospital fazer uma visita, é de ir numa clínica, como o irmão Wilson está sempre indo, porque é para esses que Jesus voltou. Jesus veio ao mundo para os que estão doentes, não para os que não estão. Então a gente não pode esquecer essa massa, que é tão grande no nosso mundo, na verdade. Teve pessoas que se batizaram esse ano, não estão aqui. Então, esses recém-batizados também, a gente tem que estar em prol deles, a gente tem que estar buscando por eles. Porque a igreja tem que ser uma só. A gente tem que estar junto, em união com os irmãos, para a gente poder estar alcançando os que estão lá fora. Eu acho que é isso que Deus pede para a gente. E essa expressão de que ainda há lugar na mesa de Jesus simboliza a infinita graça e misericórdia de Deus, que continua a busca e convidar para todos a comunhão. Ele, independentemente da sua condição no passado, então, ele não vai ver o meu passado, ele não vai ver o seu passado, ele não vai ver o passado daqueles que estão lá fora. Ele quer que eles venham para a mesa. Para a mesa está pronta, só falta a gente ir atrás dos escolhidos que ele quer. Para ele voltar, só falta a gente levar a mensagem, a gente levar o evangelho para essas pessoas. Porque é a única coisa que falta. O nosso mundo já está de cabeça para baixo. O amor já está se esfriando, as pessoas não têm mais compaixão. Então essa compaixão tem que vir de nós. Como o irmão disse hoje, nosso amor não pode esfriar. A gente não pode deixar o nosso amor esfriar. A gente tem que sair para o campo, sim, a gente tem que sair. Nem que seja em prol de dar uma cesta básica, e daí vão pensar: poxa, aquela pessoa fez isso por mim sem nem me conhecer. E isso vai puxando, e o Espírito Santo é que trabalha. A gente só dá o nosso corpo. Nossa hospitalidade não deve ser limitada aos nossos amigos, familiares, mas deve se estender aos que estão em situação de vulnerabilidade. A gente não pode só fazer a nossa ceia só com quem a gente ama. A gente tem que puxar esse povo que está lá fora, que era o que Jesus fazia. Não, a mensagem hoje é isso. Daí, em Apocalipse 19:9,
está dizendo mais uma vez. A Bíblia começa falando de uma mesa que já está pronta para todos nós e termina falando de uma mesa que está pronta para nós. Em Apocalipse 19, 9, diz o seguinte: então me falou... Ai, desculpa, estou mostrando. Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas e do cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. Então, que a gente consiga sentir esse chamado que Deus tem pra gente. Porque esse chamado é pra nós, pra gente estar na ceia de Deus. E se Deus quiser, com as nossas coroas lá, com as estrelinhas daqueles irmãos que a gente ajudou sozinho. É o que a gente espera. Amém. Hoje seria isso, irmãos. A mensagem seria essa. Sempre que a gente tiver com a nossa mesa posta para cear, que a gente esteja entre irmãos, que a gente agradeça pela Santa Misericórdia e que a gente tenha esse Natal, né? E florescer esse espírito de graça, esse espírito de amor que Deus tem para nós. Amém. Vamos trazer as crianças então para cá?